Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar de um tópico muito importante, mas que geralmente é visto mais em termos numéricos, não é muito abordado na sua capacidade política e a sua representação geopolítica, que é a população. Bom pessoal, esse vídeo surgiu quando a gente percebeu, na verdade, que no último domingo, dia 11 de julho, comemorou-se ao redor do mundo o Dia Mundial da População. Essa data internacional, ela não aparece tanto no noticiário, ela não aparece de uma forma tão aberta como outras campanhas importantes da ONU, mas ela representa um debate bem importante que a gente está passando desde o fim do século XX e que tem tido, de uma forma ou de outra, contribuições a partir não só das Nações Unidas, mas também de outras instituições ao redor do mundo, e tem sido alvo de debates econômicos e políticos bem importantes recentemente, que é a própria questão da população mundial, né? Essa é uma data que foi, como eu disse, instituída pela ONU dentro do seu sistema em 1989, quando a diretoria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, vocês já devem ter ouvido esse termo, né? PNUD, na verdade é esse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, percebeu a necessidade de debater com mais profundidade a questão de quantos somos e o que representamos todos nós que vivemos aqui no planeta. Eles perceberam em 1987 uma atenção muito grande direcionada ao Dia dos 5 bilhões, né? O que foi esse Dia dos 5 bilhões? Foi justamente o dia 5 de julho de 1984, em que dados estatísticos apresentaram que nós nos tornamos 5 bilhões de habitantes na superfície terrestre. Esse é um dado bem importante, porque se a gente for parar para pensar que em 1987 nós tínhamos 5 bilhões e hoje, segundo algumas estatísticas, nós temos aproximadamente 7,6 bilhões de habitantes, nos aproximando aí dos 8 bilhões de habitantes. Isso significa que debater a questão da população mundial é uma discussão muito importante e que tem um papel muito relevante numa das discussões que a ONU abraçou a partir dos anos 80, que é o desenvolvimento sustentável e que é o atendimento, de uma forma ou de outra, à necessidade de todas essas pessoas, né? Essa data dos 5 bilhões em 1987 foi programada assim, de uma maneira mais economicista, né? Porque ela partiu do Banco Mundial, de um demógrafo lá do Banco Mundial, o Dr. K.C. Zakaria, um indiano, que estuda as práticas de imigração e que apresenta de uma forma ou de outra, apresentou naquele período uma reflexão, né? Sugeriu uma reflexão a respeito desse tema, principalmente a partir dessa leitura um pouco relacionada com crescimento populacional e esgotamento dos recursos naturais ou dos recursos econômicos ou a incapacidade de atender a essas demandas. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria abordar aqui rapidinho a questão da formação dessa data, né? Então, em 1987, a gente tem esse Dia dos 5 bilhões. Em 1989, o PNUD chama a atenção e começa a celebrar dentro da sua instituição, com debates, discussões, né, com a tentativa, de uma forma ou de outra, de aumentar a consciência da população e dos governantes e das empresas e das ONGs, enfim, de todos os atores envolvidos na política internacional com relação a esse tema. E em 1990, a Assembleia Geral da ONU adota a Resolução 45.216, que, de uma forma ou de outra, institui no cerne das Nações Unidas a comemoração e a celebração desse tema. Essa resolução de 1990, ela diz, eu vou pegar minha colinha aqui, mas ela diz o seguinte: há uma necessidade de aumentar a consciência sobre questões populacionais, incluindo sua relação com o meio ambiente e o desenvolvimento.
Essa resolução, ela foi fortemente influenciada por um relatório que foi produzido pela diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a População, o UNFPA, que é um organismo da ONU voltado à discussão, ao debate e à construção de estatísticas a respeito de questões populacionais. Na época, a diretora executiva era a paquistanesa Nafis Saadiq, que apresentou nesse relatório a necessidade de debater os recursos materiais necessários para que se atendesse a todas as necessidades de toda a população mundial de forma equânime, né? De maneira que nenhuma pessoa no mundo ficasse de uma forma ou de outra isolada ou afastada do acesso a esses recursos que garantiriam de uma forma ou de outra uma boa vida para elas. Como eu disse, esse dia foi um dia desenvolvido pelo PNUD e abraçado pela ONU. A ideia original foi desse demógrafo do Banco Mundial, o demógrafo sênior do Banco Mundial, o Dr. K.C. Zakaria, que tem uma obra muito importante a respeito de migração na Índia. Logo depois, né, da partição da Índia em 1947, a gente tem uma divisão entre Índia e Paquistão, na época, né, e posteriormente entre Índia, Paquistão e Bangladesh, que foi feita de uma forma um pouco alternativa àquilo que a gente costuma trabalhar. A gente debateu aqui no canal a relação entre Estado-nação, enfim, esses elementos que são elementos importantes na construção. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê outros países que não se constroem nessa base de divisões nacionais. Foi o que aconteceu a partir da partição da Índia em 1947 e depois, né, com a formalização em 1948, quando dividiu-se os habitantes entre o Paquistão Oriental e a Índia como um todo, do Raj britânico, né, da Índia britânica como um todo. Ela se dividiu em dois países inicialmente, a Índia e o Paquistão Ocidental e Oriental. Posteriormente, o Paquistão Oriental se torna independente, né, e se torna Bangladesh. E essa divisão entre quem ficaria em qual país não se deu com a população que já estava lá, mas se deu a partir de um critério religioso. A maioria muçulmana ficaria no Paquistão e a maioria hindu, a maioria budista, das religiões que a gente tem ali na Índia, ficaria nesse território que hoje é a Índia. Essa divisão religiosa fez com que muitas relações entre pessoas desses países fossem alteradas e gerasse um grande movimento migratório ali na região e principalmente uma alteração nas lógicas econômicas, porque ocorrendo já aí quase na década de 1950, a gente já está falando de um sistema que tem bancos, que tem um certo grau de capitalização, não necessariamente de financiarização, mas de capitalização, de dinheiro envolvido nessa relação e a necessidade de manter a relação entre essas famílias, tanto aquelas que não puderam se manter unidas, como aquelas que se afastaram. Essa leitura demográfica, ela apresenta de uma forma bem importante algumas discussões que a gente vai apresentar aqui sobre a relevância da população para diferentes projetos geopolíticos. Só que, de uma forma ou de outra, ela apresentava uma visão bem economicista. Ela apresentava uma percepção relacionada a quem tinha dinheiro onde, quem podia trabalhar, por quê, né, em razão justamente desse período, 1989, 1990, é o início da chamada Nova Ordem Mundial, de instituição das políticas neoliberais ao redor do mundo, né, e que foram implementadas ao redor, né, a partir dos Estados Unidos, do Reino Unido, depois da Europa, e a partir de então com impactos importantes no resto do mundo, inclusive na atualidade, e com discussões que tratavam as pessoas como números, né? E tratar as pessoas como números de uma forma ou de outra traz duas grandes consequências. A primeira consequência é entendê-las como agentes passivos das relações internacionais. É entendê-las como, de uma forma ou de outra, não importantes ou não fundamentais para o próprio funcionamento do sistema internacional. Por outro lado, apresentar em questão de números, né, a discussão quantidade de população, quantidade de recursos, traz uma discussão muito malthusiana para esse debate, né?
Ou seja, né, pensar justamente a população como um problema pela incapacidade de atender a toda essa população e, portanto, de uma forma ou de outra, escolher quem deve ser atendido ou partir para práticas e discursos que estão muito presentes na nossa sociedade ainda hoje, de que a gente tem que reduzir a quantidade de pessoas no mundo para que o mundo possa sobreviver. Claro que quem fala isso nunca começa por si, né? Deveria começar, então, né, de uma forma ou de outra, pensando sobre a sua própria situação. O meu amigo Emanuel Odaflon, ele tem um canal aqui no YouTube a respeito de temas geográficos, ele fez um vídeo muito legal sobre esse tipo de discussão, sobre malthusianismo e neomalthusianismo. É uma discussão que vem lá do Thomas Malthus, do século XVIII. E eu vou deixar um card aqui, vou deixar até duas mãos aqui para eu lembrar justamente de fazer isso. Ele fez um vídeo muito legal e eu vou deixar aqui o card pro vídeo do canal dele. Recomendo muito, que foi um vídeo muito legal feito a respeito do malthusianismo e do neomalthusianismo. Porque eu quero trazer a nossa discussão aqui como um debate bem importante a respeito da geopolítica. Algo que nós estamos observando e que de uma forma ou de outra rebate em temas que geralmente a gente trabalha como temas puramente econômicos ou temas puramente políticos. Porque a população, vista como recurso do Estado, de uma forma ou de outra, traz algumas consequências, né? A gente geralmente observa a população justamente a partir da perspectiva do Estado. E se tendencialmente essa nossa análise aparece como, principalmente quando a gente fala de regimes não ocidentais, em que pese o Foucault, já desde lá do nascimento da biopolítica, a gente vai citar ele aqui no comecinho, já tenha levantado o caso de que essa gestão da população, na verdade, ocorra de forma muito aprofundada também no Ocidente, não só em outros países, né? E outros países não ocidentais, como a América Latina, por exemplo, como os países latino-americanos. A população, ela aparece como um problema político para o Estado a partir de dois movimentos bem importantes. O primeiro movimento é o movimento da legitimidade, e a segunda é da capacidade do Estado mesmo de poder governar, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala da população como questão de legitimidade, o que a gente está trazendo, na verdade, é o debate a respeito de como que essa população ela é elemento fundamental para que o Estado seja, por exemplo, reconhecido, né? A população, portanto, ela tem um papel essencial que o Estado, de uma forma ou de outra, como diz o Claude Rafestano, por Uma Geografia do Poder, e o próprio Foucault, no História da Sexualidade, volume 1, vai toda hora, né, vai estar a toda hora tentando, executando, trabalhando, convencendo essa população da sua legitimidade, principalmente a partir de táticas políticas que ajudem a naturalizar esse tipo de dominação do Estado sobre os indivíduos, né? Até porque quando a gente fala de população, de uma forma ou de outra, o que a gente está traduzindo, né? Não enquanto população mundial, mas enquanto população como recurso do Estado. A gente está falando justamente aquela parcela da humanidade que, encontrando-se ou não localizada num território específico, constitui um dos elementos do Estado moderno, do Estado westphaliano, como a gente vem enxergando nos últimos séculos, né? E aí vocês vão perguntar, mas Gustavo, né, a gente está falando aí de população, como que a população não vai estar localizada num território específico? A gente já falou aqui no canal algumas vezes sobre esses conceitos contestados, que são esses conceitos carregados de ênfase política, de debate, que são inclusive utilizados, mesmo que academicamente, com viés político, né? População é um deles. Porque a população, quando a gente fala em população, a gente tem uma polissemia. Quando a gente fala de conceitos polissêmicos, né, a semia seria o significado, poli, muito, então a gente está trazendo aí conceitos que têm muitos significados diferentes. População é um desses, porque geralmente quando a gente fala de população, a gente está relacionando a esse cálculo material, a esse cálculo, digamos assim, economicista ou materialista sobre quantas pessoas estão naquele território num determinado momento. Esse é um debate muito importante, um debate relevante para a gente compreender todo esse processo, só que existem países que se baseiam muito na sua população que está fora do seu território.
E aí os estudos de imigração aparecem como estudos muito importantes para a gente entender essa relação de dependência desses países. A gente pode falar, por exemplo, do caso do Haiti, que é um caso bem interessante a respeito desse processo migratório, em que o presidente do Haiti, que está passando por esse momento difícil, mas o presidente do Haiti, do começo dos anos 2010, virou e falou, logo depois do terremoto, durante a missão de estabilização da ONU, muito controversa, que ocupou o país durante muito tempo, ele falou assim: o Haiti está onde estiver um haitiano. Porque a dependência de um país que não tem recursos, estava com a economia devastada, dependia de maneira muito fundamental das remessas enviadas a partir de fora, a partir do exterior, justamente por esses imigrantes haitianos que iam para outros países. E se isso tinha um papel muito importante no período justamente em que os haitianos migravam para a Europa e principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá, a partir de 2010, essa imigração haitiana, como a gente sabe, se espalhou ao redor do mundo. E a gente tem essa experiência aqui no Brasil. Quem é um pouco mais velho, como eu, lembra daquela novela América, porque nos anos 90, por exemplo, nós tínhamos companhias aéreas norte-americanas que tinham agência em pequenas cidades no interior do Brasil, como Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Tal era o volume de pessoas que iam para os Estados Unidos tentar fazer a América, fomentar. E isso nos faz refletir justamente sobre o fato de que a população não precisa ser considerada enquanto apenas a população que habita naquele território, num determinado recorte histórico. Por isso aqui a sugestão da gente não falar mais a população, mas sim os habitantes. Quando a gente quer falar quantas pessoas existem no Brasil hoje, que a gente não sabe porque o governo federal matou o censo. Um movimento muito importante, estatístico, relevante para a gente entender o nosso país e compreender as mudanças que andam acontecendo nele nos últimos 11 anos já que o último censo é de 2010. Isso relaciona-se com a questão dos habitantes, mas não necessariamente com a questão da população. E ao mesmo tempo, a população ela não pode ser confundida com a ideia de nação. Como a gente trabalhou lá naquele vídeo sobre Estado, Nação e Estados-nações, a nação ela é uma construção política, discursiva, inclusive, que vai construir essa identidade compartilhada entre as pessoas, essa identidade compartilhada entre indivíduos que se imaginam, para usar o termo do Benedict Anderson, se imaginam uma comunidade que é uma comunidade construída, né? E esse tipo de participação, ela independe se a pessoa está ou não está num determinado território. Porque a gente pode observar isso no caso da formação da nacionalidade judaica, principalmente voltada para a nacionalidade dos israelenses, nesse processo que a gente já abordou aqui no canal recentemente, de transformação de Israel num Estado-nação para os judeus, e também nas obras lá do Shlomo Sand, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui rápido, para não falar besteira. Isso. Ele tem 2 livros bem importantes, o Shlomo Sand, um livro chamado A Invenção do Povo Judeu e o outro chamado A Invenção da Terra de Israel, em que ele vai construir justamente essa ideia de uma narrativa compartilhada entre a população judaica, de que eles fazem parte de uma mesma nação, mesmo não estando no mesmo território, estando espalhados ao redor do mundo, né? E nesse sentido, parece ser importante a gente apontar que, por exemplo, um brasileiro que está na Alemanha, um filipino que está na China, ele tem uma participação muito importante nos jogos políticos de ambos os países, porque há toda uma relação de dependências. Quando a gente fala de estudos migratórios, e a professora Gislene dos Santos, agora na Federal, Gislene Aparecida dos Santos, agora na Federal do Rio de Janeiro, mas que foi minha professora, fiz uma matéria muito legal no mestrado com ela, sobre estudos migratórios, justamente, ou sobre a questão da migração.
apresenta-se justamente como essa relação de dependência que vai sendo construída e que se estabelece de uma forma ou de outra entre o Estado, as pessoas que ali habitam, a forma como de uma maneira ou de outra se estruturam. E isso vai fazer com que a gente tenha que observar a população de uma forma ou de outra, em razão dessa grande participação política que ela tem, como aquilo que o Ralph Matos chama de forma de territorializar o poder do Estado. O Ralph Matos tem um texto muito legal sobre população e territorialização do poder do Estado, em que ele vai falar o seguinte: há uma tensão contínua, tanto na arte de governar como no exercício do poder, entre população de um Estado e seu estoque, entre aspas, de recursos naturais, aqueles voltados ao desenvolvimento econômico e aqueles voltados à sobrevivência da população, elementos de subsistência e de proeminência no sistema internacional que, de uma forma ou de outra, apresentam digamos assim, de uma forma ou de outra, levantam a representatividade da gente estudar as questões da população e também a população mundial. Quando a gente observa aqui aí alguns cartogramas, alguns gráficos, alguns mapas a respeito dos países mais populosos, de uma forma ou de outra a gente está falando também a respeito dessa quantidade de pessoas, de habitantes que ali estão. Mas uma questão importante para a gente pensar, aí mais geograficamente, de uma forma ou de outra, é a questão da densidade populacional mundial. Ou seja, que embora essas pessoas estejam em determinados países, é importante a gente pensar que elas não estão em todos os espaços do mundo. E há lógicas de concentração e dispersão dessas pessoas. Um elemento muito importante para a gente pensar não apenas nas relações entre as diferentes gerações, as pirâmides etárias, as lógicas de estabelecimento dentro da própria população, mas também as lógicas migratórias que justificam, de uma maneira ou de outra, essas concentrações e essas dispersões. E aí, nesse exemplo, a imigração pode ser usada como um exemplo paradigmático da relação entre população, território e poder. Tem 3 elementos que a gente pode utilizar para pensar essa relação entre população, território e poder a partir da imigração. Uma que é a atual noção de imigração, traz uma noção de que o uso do espaço é legitimado tendo como base a nacionalidade jurídica. Ou seja, que o fato de eu ser ou não ser nacional de um país me permite atuar num determinado espaço de maneira diferente. Então essa questão da relação entre o direito, a geografia, ela é muito importante também para discutir aqueles países que têm regras de nacionalidade que a gente chama de direito do solo ou de direito do sangue, ius solis ou ius sanguinis. Ius solis é quando um país concede a nacionalidade a qualquer pessoa que nasça no seu território, enquanto que ius sanguinis é aquele país que concede a nacionalidade se os seus pais já forem nacionais daquele país. Então, pensar a presença de imigrantes e a possibilidade deles atuarem é, de uma forma ou de outra, no cerne da questão da possibilidade da gente usar o espaço dentro, tendo como base essa nacionalidade jurídica. A imigração, ela também representa não apenas uma questão de legalidade jurídica, de permitir ou não imigrantes na população, mas também de baixo para cima, ou seja, aportando a própria realidade dos sujeitos políticos. A gente fala muito de imigração ilegal, mas o que leva as pessoas a imigrarem ilegalmente, como elas imigram ilegalmente, e o que significa tanto para a sociedade de destino como da sociedade de origem dessas pessoas, esse movimento de imigração. Isso faz com que a terceira, digamos assim, o terceiro elemento para a gente pensar a respeito disso é que a imigração enquanto movimento permite compreender que não apenas as dinâmicas populacionais têm causas, mas também destinos, ou seja, existe uma lógica a respeito disso. Isso vai permitir que o Ralph Matos fale o seguinte: as reflexões expostas divergem dessas ideias e procuram colocar em destaque a importância histórica e atual do poder organizado no interior dos estados, dos recursos naturais, na subsistência, produção energética e de riquezas, ao lado da disponibilidade de estoques populacionais capazes de viabilizar a reprodução econômica. É duvidoso, diz o Ralph Matos, minimizar a combinação em tríade poder, recursos e população.
né? E aí a gente chega numa lógica importante, que é um dos objetivos do Dia Mundial da População, comemorado no último domingo, dia 11 de julho, que é a discussão a respeito das políticas natalistas ou as políticas antinatalistas, que fazem parte de uma política demográfica do Estado com relação à administração dos corpos das pessoas, e que apresenta de uma forma ou de outra 3 elementos bem importantes, algumas questões para a gente terminar esse vídeo pensando sem muita resposta, né? Se vocês gostaram dessa discussão, coloca aqui nos comentários, fala pra gente. Quero deixar essas reflexões, e se isso fomentar alguma ideia em vocês, coloca aqui também nos comentários pra gente abordar no próximo vídeo. A primeira questão é o impacto de políticas natalistas e sua relação não apenas com o Estado, mas também com a economia, né? O aumento ou a diminuição da possibilidade legal das pessoas terem filhos, as esterilizações forçadas realizadas no Peru, por exemplo, o controle populacional estabelecido, ou o que está acontecendo muito na Europa de Leste, o fomento, né, o subsídio a famílias muito grandes, representam de uma forma ou de outra esse impacto, né? Não apenas no Estado, mas também na economia. A gente falava de Israel mais cedo, e um dos aspectos fundamentais da gente entender, para entender a ligação do Netanyahu com os ortodoxos naquele país, é justamente o fato de que famílias ortodoxas tendem a ter mais filhos do que famílias seculares lá em Israel. E que, portanto, num período, por exemplo, que ele ficou no poder de 12 anos, gerações e gerações de eleitores, né, foram criados com base, né, assim, cresceram com base nessa ideia da ligação com o Netanyahu. Então é uma questão de um cálculo político mesmo, né? Já que, segunda questão, pensar a população e seu uso, a forma como ela é utilizada, instrumentalizada pelo Estado e mesmo eliminada por parte do Estado em casos de genocídio, tanto o genocídio, digamos assim, de uma forma ou de outra, o genocídio de morte matada, como de morte morrida, como a gente está vendo aqui no Brasil, é pensar o próprio Estado, né? Já que as tentativas do Estado de gerir as pessoas não envolvem apenas, claro, questões importantes como o corpo ou a vida e a morte, mas principalmente fazer com que as pessoas queiram viver de uma determinada maneira, que as pessoas, de uma forma ou de outra, adotem aquele estilo de vida. E aí a gente tem a ver o Estado, mas tem também a ver a economia, a propaganda, enfim, todos os elementos que acabam entrando. E uma reflexão muito importante, que é o cerne das mais recentes discussões do Fundo das Nações Unidas para a População, é o balanço entre projetos de Estado para a sua população e a vontade individual. Tanto que nos últimos anos, o UNFPA tem dado uma ênfase muito grande nos direitos reprodutivos para todos, em todos os lugares, que é um elemento muito importante para ser debatido, porque em várias sociedades, também aqui no Brasil, os direitos reprodutivos não são encarados como questões de vontade individual. E isso deve ser discutido e debatido de forma relevante para a gente entender de uma forma ou de outra todos esses processos. Bom, gente, era isso. Esse vídeo ficou aí um pouquinho longo, né? Eu estou tentando trazer vídeos um pouquinho mais curtos, mas é um momento muito importante para a gente debater a questão da população mundial e principalmente trazer o real debate político, né? Como eu disse, vão lá no canal do Emanuel da Flon ver o vídeo sobre malthusianismo e neomalthusianismo, que é muito legal, mas eu acho que é importante a gente trazer também esses outros debates, porque calcular apenas a população em termos malthusianos de estoque populacional, estoque de recursos, faz apagar questões políticas muito importantes, como a questão dos direitos reprodutivos. Tá bom, gente? É isso, um abraço e até sexta-feira.